Um pouquinho sobre o warm-up, sobre o aquecimento da ida do G. Dias, né, do general Gonçalves Dias, à CPMI do 8 de janeiro. Eu digo warm-up, Paulo, porque a passada dele lá na CPI do MST, que ele inclusive não queria comparecer, pediu inclusive para não comparecer, mas foi negado, e ele acabou se confrontando ali, ou se defrontando com uma hostilidade que vai ser muito pior na CPMI, não tem a menor dúvida. Agora, eu vou colocar para vocês, assim como aquecimento, né, um pequeno vídeo aqui do que aconteceu, né, e eu vou começar pegando leve na fase em que o Ricardo Salles e ele ainda estavam rindo um com o outro, tá bom? Então eu vou passar aqui para você. De 38 dias, aproximadamente 38 dias, eu não tinha nenhuma informação e não participei de nenhuma reunião com o presidente relativo a este assunto. Muito obrigado, deputado. Só uma dúvida, por que o senhor diz 38 dias? 1º de janeiro a 1º de março não são 38 dias? O senhor não tomou posse no dia 1º de janeiro, junto com o presidente da República? Não, o GSI já estava com a BIM já era do GSI. Depois. Bom, que seja, 2. Então, de 1º de janeiro a 2 de março... úteis. Tá bom. Úteis. Entendi. Não tem invasão sábado e domingo. Deixa eu lhe dizer que domingo agora, general, domingo, foi quando a turma aqui da Balbúrdia invadiu a Embrapa, 1000 e poucas pessoas invadiram lá para fazer bagunça. Então não tem essa de dias úteis. O senhor foi ministro por muito mais de 38 dias. Não tem a menor diferença se é dia útil ou se não é. As invasões acontecem sábado, domingo, feriado, todas as datas. Sentiu muito drama, 7-1, né, cara? O cara é muito 7-1, 38. Não, peraí, mas veja. O cara é ruim de bola, ele é muito ruim de bola, né? Ele é ruim, preparado mesmo. É por isso que ele tá no PT, né? O tal foi colando, tal, né? Foi aquela história toda, se confirma, o cara é ruim de bola. Ele é não, mas você, ô Gerson, Fernão, que não é você isso. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Como militar é ruim de câmera e de falar e etc. É uma coisa impressionante. Toda vez que chamam um militar numa CPI, eu fico, meu Deus do céu, o melhor foi o Cid, que ficou calado. O resto... o resto é desgraça. O Lavande, eu tive constrangimento. Quase peguei um avião, fui no Brasil e retirei ele da CPI preparado para passar vergonha. Foi mal. Mas vamos para o que interessa. Eu vou colocar agora o vídeo que é o que está bombando aí nas redes sociais, que é o que realmente ensejou aí a discussão aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui o vídeo para colocar para vocês, porque esse é o vídeo que está bombando aí nas redes sociais. Posso expressar uma opinião de um fato que não conheço. Não é opinião, general, desculpe. É uma pergunta objetiva. O senhor disse que não tem relatório, etc. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Ótimo. Então, tá claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável, num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional, que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo, por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete. Um Ministério de Segurança Institucional, não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de Andar de Bicicleta, é o Ministério de Segurança Institucional, não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo.
Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível. Ela não é crível. Pois é, né? Daí, é claro que isso estabelece um nexo da ida dele na CPI do MST, né? Ele, de fato, o Salles foi hábil de sair, né, daquela armadilha que se falava que, na verdade, ele estava sendo atraído ali para ser levado a falar sobre o 8 de janeiro, mas não, focaram no ponto e mostraram que, de fato, ele se colocou em algumas vezes em situações muito constrangedoras, até mostrando uma aderência, né, às pautas do PT, o que é estranho, né, para um militar. Agora, o importante de tudo isso, pessoal, é que você ainda ter no Brasil e até fora do Brasil qualquer dúvida, seja a respeito do MST e qual é a natureza desse problema, quem é que financia e faz as coisas acontecerem, né? Quanto o 8 de janeiro, né, mostra a falência da imprensa. Esse que é o problema real, entendeu? Porque se você quer saber o que passou de fato nas CPIs, você ligando a televisão, olhando os jornais, você não sabe. Eles vão pensar uma ou duas frases que rolaram esporádicas ali, que podem ser, normalmente traduzem o exato inverso do que foi o todo do depoimento em questão. Então, o Brasil vive atrás de um espelho, uma lente distorsiva, né, onde tudo que acontece no país oficial aparece distorcido para o país real, né, e daí para o mundo, né, porque como é que o mundo acompanha isso? Um embaixador que também acompanha pela imprensa. Ninguém fica 8 horas por dia assistindo uma sessão de CPI. Tá certo? A não ser alguns blogueiros da internet, justamente para conseguir montar depois essa costura, como seria a obrigação da imprensa fazer, né? Mas tinha que ser uma costura que traduzisse minimamente o sentido do que aconteceu lá, e não acontece. Então, o problema do Brasil está aí, né? Essa é uma das chaves. E a outra chave é a facilidade com que você consegue controlar a casa dos representantes eleitos. Por esse mecanismo, esse truquinho barato de dar superpoderes aos presidentes das casas, que conseguem trancar qualquer pauta ou acelerar qualquer pauta, independentemente da vontade da maioria que foi colocada lá pelo voto. Então, esses dois filtros que são as chaves onde a gente tem que focar, porque, dá essa tentação da gente ficar mostrando isso, mas para mim, é tanta chuva no molhado, depois de 40 anos que eu vejo esse negócio do MST, né, você ter que ainda gastar tempo para demonstrar que o MST é um prolongamento do PT, que invade sob as ordens do PT, financiada pelo PT. Quer dizer, é preciso ainda provar isso no Brasil? Mas por incrível que pareça, Fernão, e aí eu peço para o Paulo até comentar, hoje a CPI do MST está funcionando, eles estão ouvindo o José Rainha. Eu me dei o trabalho de ouvir um pouquinho, e Paulo, é interessante que, por incrível que pareça, o nosso parlamento, a oposição, está trabalhando muito mesmo. Muito bem. Porque, veja bem, hoje, Fernão, eu tive dificuldade de acompanhar todas as CPIs, porque você tem que acompanhar a CPI das ONGs, que hoje nós não vamos falar, Paulo, mas nós demos uma grande cobertura aqui, não só entrevistando o senador Plínio Valério, mas acompanhando o desdobramento dessa CPI. Também estamos acompanhando a CPI do MST, estamos acompanhando a CPMI. E a oposição, eu vejo, às vezes, Paulo, um deputado, ele vai numa, corre para outra, se reúne num grupo de trabalho. Eles estão, e nós encontramos, né, o pessoal, inclusive em Nova York, eu e você, nós encontramos o pessoal no recesso, vindo aqui nas Nações Unidas. Então, eu vejo um grande esforço, realmente, do pessoal
trabalhando e, de certa forma, a oposição hoje começa a ganhar musculatura porque está aprendendo a trabalhar como oposição. Não sei se você tem essa percepção. Você tem um grupo ali de mais ou menos uns 100 deputados e uns 20 senadores muito bons no Brasil. Eu diria que você tem até, quebraria menos, assim, você tem uns 10 senadores e uns 50 excepcionais, 50 deputados excepcionais. E esse é que estão fazendo, e o Salles é um deles, e está fazendo esse trabalho, esse golaço que ele está fazendo na CPI do MST. Eu acho que tem muito mais coisa para descobrir na CPI do MST, mas hoje, por exemplo, na CPMI do 8 de janeiro, quebraram o sigilo do G. Dias, que a gente estava vendo ali. Então, já mais um passo. O sigilo telemático eu quero saber a mensagem que esse cara estava trocando, né? Será que a gente vai conseguir? Será que tem... É uma coisa que o Alexandre deveria ter feito antes, né? Conseguir aquilo que eles conseguem para os contra a cada 5 minutos. Né? Se os papéis estivessem invertidos, o Alexandre de Moraes, se ele tivesse a mínima decência de realmente estar conduzindo o processo, a própria Procuradoria, não vou deixar na mão do Alexandre não, porque o pedido tem que vir da Procuradoria. A própria Procuradoria-Geral da República podia ter pedido a quebra do sigilo do G. Dias, já que uma vez que ele apareceu lá dentro distribuindo garrafa d'água, ele e o time dele distribuindo garrafa d'água e abrindo porta para as pessoas dentro do palácio, ele tinha que ter passado para a condição de investigado, tinha que ter prestado depoimento, o sigilo tinha que ser quebrado, etc, etc. O meu sigilo foi quebrado só porque eu apareci no Pingo nos No limbo que nós estamos também, né? Quer dizer, teve a ordem para eles entregarem, por exemplo, os vídeos. Então o cara simplesmente não entrega. Não entrega. Nada. Né? Não entrega. E o Felipe Barros, outro dos deputados dos excepcionais que nós temos também, num vídeo essa semana, dizendo justamente que a rigor poderia ser ordenada uma busca e apreensão no Ministério da Justiça para conseguir os documentos. E aí você começa a entrar na esfera do conflito dos poderes, que é o grande problema que nós temos hoje em dia, né? O conflito, os poderes não estão funcionando nem de forma independente, nem de forma harmônica.